Shalom Aleichem, esse é o nosso vídeo Mais Que Vencedores. E é interessante que este é um chavão, né? Que muitos usam, isso é dito várias vezes, mas além de ser um chavão, ele também é uma determinação bíblica. Mas nós precisamos entender como, quando e por que essas palavras foram ditas, para que possamos compreender também em que somos mais que vencedores. O versículo está em Romanos 8:37 e diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É interessante a gente ver que o versículo assim, ele não nos dá muitas informações, é apenas uma frase jogada, uma frase colocada para estimular alguém. Mas vamos tentar caminhar um pouquinho para a gente perceber onde Shaul quis chegar quando ele disse isso. Primeiro, que diremos, pois, a estas coisas? Se Elohim é por nós, quem será contra nós? Vamos para o contexto agora. As nossas batalhas, na realidade, elas não são físicas, elas são espirituais. E todas as vezes que algo acontece conosco, isso ocorre no mundo espiritual para ter um reflexo no mundo físico. Isso é o que todos nós sabemos, mas às vezes é bom lembrar para a gente poder parametrizar a nossa conversa. Isaías 54:17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Eterno e a sua justiça que vem de mim, diz o Eterno. Agora nós começamos a entender um pouquinho mais. Línguas que se levantam, pessoas que desejam o nosso mal, falam com a intenção de nos destruir. Mas nós temos alguém que nos defende. Além do próprio Yeshua, que é o nosso advogado, Elohim é por nós. Ou seja, se ele está ao nosso lado, quem vai fazer algo, dizer algo, para que nós sejamos prejudicados ou derrotados? Eu só quero contextualizar também a minha fala, dizendo o seguinte: quem vai ser socorrido pelo Eterno? Quando numa situação nós estamos inocentes, ou seja, nós não cometemos erros, nós não cometemos pecados, nós não fizemos nada que contrariasse a palavra do Eterno e recebemos ataques. Então, o que Shaul está dizendo aqui é o seguinte: Elohim, o próprio Criador, vai tomar as nossas dores. Por isso ele é por nós. Porque quando alguém preparar alguma arma, alguma ferramenta contra nós, isso não vai adiante. Mas isso será condenado por Elohim e a pessoa receberá a devida paga daquilo que ela tentou fazer contra nós. Eu chamo isso de efeito bumerangue. Então veja bem, por que Elohim é por mim e por você? Shaul diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Elohim? É Elohim quem o justifica. Essa fala de Shaul é muito interessante porque ele mostra que Elohim teve um amor tão grande pelo ser humano que ele entregou Yeshua para a nossa redenção. Se ele não poupou o seu próprio filho e antes o entregou para que nós pudéssemos ser salvos, como é que ele não vai dar para mim e para você todas as coisas com ele? Não só nesse mundo, mas no Olam Rabá, no mundo vindouro. Ou seja, nós esperamos a salvação, aguardamos pela salvação, mas aquilo que nós não esperamos, não vimos, não ouvimos e que não subiu ao nosso coração, como o próprio Shaul diz, está esperando por nós. Ou seja,
há um mistério, há um segredo por trás disso, da recompensa que receberemos, porque como não nos dará também com Ele todas as coisas? Eu imagino que a eternidade vai estar aberta para mim, para você. Vamos ter acesso aos lugares, às coisas que Elohim, o próprio Criador, tem e fez. E depois Shaul, no próximo versículo, diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Elohim? É Elohim que os justifica. Veja que interessante, se nós estamos andando em santidade, vivendo a palavra do Eterno, quem então vai nos acusar de algo? Vai precisar usar um argumento inválido, ou seja, a mentira. E ele diz: é Elohim quem o justifica. Como? Através do sangue de Yeshua. Isso é algo bárbaro, é fantástico a gente ver isso, porque nós sabemos que toda acusação que é trazida ao Eterno em nosso nome ou contra nós, ela é bloqueada pelo sangue de Yeshua, no sentido de que, se nós estamos certos, ninguém vai poder levar acusação ao Eterno contra nós. E uma coisa que me deixa intrigado é que, se o Eterno, através de Yeshua, perdoou os meus pecados, como eu não consigo perdoar meu irmão? Como, depois do meu irmão ter pecado e se arrependido, eu ainda trago à tona os pecados antigos daquela pessoa para querer massacrá-la, acabar com ela, para poder humilhá-la, se o próprio Eterno não faz isso? Em que lugar nós estamos nos colocando? Do próprio Criador, indo além daquilo que está escrito? Isso é uma coisa perigosa. Onde é que Yeshua está agora? E o que receberemos dele? Yeshua está na eternidade, amados. E o que nós receberemos de Yeshua é além da salvação, além da vida eterna. Poderemos desfrutar de todas as promessas dele na eternidade. Por quê? Olha só o que Shaul diz aqui no capítulo 8, verso 34 de Romano. Quem nos condenará? Condenará quem? O justo. Pois foi o ungido que morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Elohim, também intercede por nós. Amados, não é só acusar. A acusação precisa de um veredito. Ou seja, se ela for tomada como verídica, ela tem que receber uma condenação. Mas se nós já fomos justificados por Yeshua, quem é que vai trazer condenação sobre nós, sendo nós justos e não tendo feito nada de errado? Então, Yeshua está à direita do Eterno para que toda vez que uma acusação é trazida do inferno contra a nossa vida, Yeshua possa advogar a nossa causa. Ou seja, ele possa olhar para o Pai e dizer: Pai, o nosso filho não pecou. O nosso filho já pediu perdão, Pai. Então não há pecado, não há o que ser registrado contra ele. Por isso, nós somos justificados por Yeshua. E a condenação que as pessoas vão receber, qual é? João diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É interessante, né? Porque tem uma outra fala que diz o seguinte, que pela árvore a gente conhece os frutos. E quanta gente está em igreja, está em congregações, em sinagogas, dizem serem servos do Eterno, mas os seus frutos, as suas obras falam contra elas. Ou seja, elas buscam uma oportunidade para tentar derrubar o irmão, às vezes derrubar o líder, e mostrando a origem de suas obras. Por quê? Porque a luz veio ao mundo através de Yeshua, da palavra, só que as pessoas não querem ser transformadas. Elas são aquilo que a Escritura diz, o joio no meio do trigo, e nós não podemos arrancar, mas o Senhor pode arrancar. E quantas vezes nós temos pessoas assim, que estão no nosso meio, acusando, falando, mentindo,
contrariando a palavra do Eterno, tentando tirar irmãos do caminho da verdade, porque as suas obras são más. E, infelizmente, existem alguns no nosso meio que ainda agem assim. Quem nos separará do amor do ungido? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos estimados como ovelhas do matadouro. Vamos parar para pensar numa coisa. As acusações falsas, as investidas das trevas, elas produzem isso, tribulação, angústia. Somos perseguidos às vezes por causa do nome de Yeshua, por sermos judeus messiânicos. Ou a fome, às vezes faltam as coisas em casa, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nós não chegamos a esse extremo ainda, não é verdade, amados? Mas a Escritura diz que nós somos entregues à morte todo dia, ou seja, todo dia em que nós nos levantamos, o inferno busca uma forma de acabar com a nossa vida, porque eles olham para nós como ovelhas que estão indo para o matadouro. E uma coisa que me consola nessa palavra de Shaul é que ele nos chama de ovelhas e não de bodes. Aleluia! Isso é uma coisa boa. Mas mesmo assim o inferno busca a nossa morte. Ah, e se não fosse Yeshua por nós? Ah, se não fosse o sangue de Yeshua, se não fossem os planos e projetos que o Eterno tem, o inimigo já teria consumido a nossa vida. Por isso, a cada dia em que nós nos levantamos com saúde, com vigor, nós já somos mais do que vencedores, porque há algo a fazer através das nossas vidas e nós precisamos estar atentos para que o Espírito Santo nos use, mesmo que nós estejamos passando por lutas e problemas, mas Ele nos usará para trazer outras pessoas a Yeshua. E agora Shaul continua dizendo em Efésios: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Elohim, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentido, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim do ungido. Amados, esses versículos nos mostram o contraste daqueles que são perseguidos, estão padecendo tribulações por amor a Yeshua, e daqueles que já estão na lama, já se afundaram e enveredaram pelo caminho do pecado. E essas pessoas, elas não querem salvação, elas não querem saber de obediência, elas têm os seus sentidos já corrompidos, elas têm o seu entendimento em trevas, já estão separados da vida de Elohim. Então o negócio deles é pecar, ainda que com uma capa de santidade, eles desejam o pecado. Então eles se entregaram à dissolução. Olha, irmãos, infelizmente nós ouvimos de casos assim dentro do corpo do Messias. Pessoas que praticam todo tipo de pecados. E eu não falo só de membros, não falo de líderes que têm feito isso, se escondendo por trás de uma capa de santidade, mas acabando com a vida das pessoas, acabando com famílias, acabando com ministérios por ciúmes, não querendo largar o poder, e fazendo de tudo para acabar com a vida daqueles que desejam, às vezes, dar um novo rumo para a vida do povo do Eterno. Mas aqueles que detêm o poder, muitas vezes, não querem largar, porque já tiveram a sua vida atolada em pecado e não conseguem mais chegar ao arrependimento. Porque o arrependimento é condição fundamental para termos a nossa vida aparelhada pelo Espírito Santo e para podermos estar sempre num contato com o Senhor, sensíveis a ouvir a sua voz. Entendemos agora o significado dessas palavras. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, depois de passar por tudo isso, sendo obedientes ao Senhor,
Nós somos mais do que vencedores. Então, ainda que sejamos atacados por dentro, ou mesmo dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério, dentro do nosso trabalho, resistirmos firme, falarmos a verdade, continuarmos orando pelas pessoas, abençoando aqueles que nos perseguem, somos bem-aventurados. Por quê? Porque tudo isso acontece para quem anda na luz. E por isso, e nisso, nós somos mais do que vencedores, porque alguém tem nos amado, nos amou, tem nos amado e nos amará até o último dia da nossa vida. E no dia final, em que Ele nos recolher para a eternidade, esse amor se consolidará no Olam Rabá. Para isso, irmãos, nós precisamos continuar servindo ao Senhor com alegria. Nossas vitórias são primeiro espirituais, para depois se tornarem materiais. Lógico que nós precisamos do material para viver e ele virá. Não se preocupe, o seu suprimento virá, mas busque primeiro o espiritual, porque o restante o Todo-Poderoso colocará nas suas mãos. Milagres acontecerão na sua vida e as coisas se materializarão diante de ti. Bênçãos sem medida te alcançarão, em nome de Yeshua HaMashiach. Pense nisso. Que o Todo-Poderoso vos abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom. Shavua Tov, Beshem Yeshua HaMashiach.